Acho que sim. Olá. Ah, ainda não está, então, compartilhando, Emiliano? Ele acha que tem que compartilhar lá. Acender as luzes, vai começar a ficar escuro, ninguém vai enxergar. Estúdio. Tampinha, você não tem pressão. Oh. Bom, estou no ar? Alguém me diz? Estênio? O som? O som tá bom? Ok, tá certo. Então, eu vou começar aqui a falar inicialmente algumas coisas. O Emiliano já me deu algumas instruções. É a primeira vez que eu participo disso. Eu tenho uma cachorra latindo ferozmente aqui fora, mas ela vai parar. Bom, a ideia, então, do Emiliano, que foi uma provocação muito amigável, é de que nós, filósofos isolados nesse momento, pudéssemos falar sobre alguns temas trabalhados, e o meu tema de algum tempo, desde o meu doutorado, é um tema que trata de um conceito moral, mas que não é exatamente tratado sob o ponto de vista da ética, mas da estética, da literatura, em alguns autores, como Jean-Jacques Rousseau, e na literatura francesa, com base num projeto abortado pelo Walter Benjamin, que visava comparar as confissões do Jean-Jacques Rousseau, essa autobiografia modelo na história da filosofia e na literatura, né, com os diários do escritor francês André Gide. Essa comparação, disse ele numa carta ao Horkheimer, seria uma constatação, digamos assim, né, do declínio de um caráter social baseado na sinceridade. Bom, eu, durante, então, um bom tempo, eu publiquei um livro, já há alguns anos, mais de 10 anos, sobre esse assunto, e nesse assunto eu desenvolvia, eventualmente, em alguns cafés filosóficos, a convite da minha grande amiga Márcia Tiburi, o tema, e até onde eu apresentava a questão da sinceridade no contexto da cultura francesa, era bem recebido, as pessoas ficavam se sentindo, digamos assim, ilustradas com um assunto tão importante, tão necessário como esse da sinceridade. E, eventualmente, eu chegava a contrastar com outras culturas, né? Principalmente pensando na tradição dos escritos autobiográficos e também da autobiografia de alguém como o Goethe, né? De notar que essa sinceridade, né, não era um tema tão forte como na tradição
francesa, e se tornava quase que secundária, né, na escrita, na preocupação, né, da escrita autobiográfica. Na tradição inglesa, a gente pode dizer que no século XIX a sinceridade ela é totalmente ironizada por autores como Oscar Wilde. Ele tem uma peça muito interessante chamada The Importance of Being Earnest. Earnest, a gente poderia, é um nome próprio, mas poderia ser traduzido por honesto ou sincero. E nessa peça, o que é cômico, né, é que as mulheres querem, é um nome falso, inventado, mas as mulheres acreditam que o bom partido, o bom marido, é aquele que pudesse chamar Ernest, o sincero, o verdadeiro. Então, existe uma série de brincadeiras, né, que se faz naquele momento, de uma moral muito rígida, moral vitoriana, e um descrédito grande em relação a essa capacidade de ser transparente, né, de falar de si com absoluta integridade, conhecimento de si, como queria Rousseau no início das suas confissões. E depois, obviamente, ele muda essa pretensão, né, colocando em seu último escrito autobiográfico um problema que é o da justiça, né? Então, às vezes, essas narrativas elas não são totalmente verdadeiras, pouco fiéis, mas se o critério não for o da fidelidade e sim o da sinceridade, e a intenção de ser sincero, né, e transparente, você com isso eventualmente mentir, né, mas não ferindo ninguém com isso, sem cometer nenhuma injustiça, né? Então pode-se dizer que você não fez nada de errado, né, ao omitir certas coisas, mas que você não mentiu, você fez ficção. Bom, então eu acho que esse é um assunto muito vasto de séculos, né, na história da filosofia, na história da literatura, e eu fiz aqui também uma tentativa, né, pensando na provocação do Emiliano, em lidar com, com um tema, né, reunindo a sinceridade ao momento de epidemia, mas eu não vou falar da epidemia, mas desse sentimento que tem sido destilado, a gente pode dizer, nas redes sociais, né, que às vezes é chamado de cólera, às vezes de ódio, e eu queria fazer aqui uma distinção para contribuir com essa discussão, né, com base com o auxílio da filosofia, com o auxílio do Aristóteles, mas antes eu quero explicar o título. Bom, então, eu vou me valer aqui de um pequeno texto que eu escrevi, senão eu me perco. Bom, o título, A Sinceridade em Tempos de Cólera Virtual, né, remete a esse romance do Gabriel Garcia Marques, O Amor em Tempos de Cólera, e a cólera no romance é uma pandemia que teria se originado na Índia e se expandiu pelo mundo, causando milhares de mortes e durou, não quero desanimar ninguém, né, 14 anos. E tem alguns especialistas que acrescentam outros anos a ela, né? Bom, como eu disse, a sinceridade, eu vou aqui nesse título analisar os termos, tá? Então, a sinceridade, a cólera, principalmente, né? Mas não a cólera da pandemia ocorrida no século XIX, né? Então, a sinceridade eu comentei um pouco e eu depois quero voltar a ela, né, para caracterizá-la como esse caráter social, né, é uma categoria que o Walter Benjamin empresta dos sociólogos
para falar das confissões e para falar desse declínio, né, daquilo que teria, então, caído em descrédito, esse ser sincero. Eu acabo de publicar na minha timeline aqui no Facebook, né, uma, uma entrevista com a Lily Schwartz, falando da publicação do livro dela mais recente, ao retomar a ideia de homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, né, e pensar justamente nesse caráter social, que a gente poderia, né, assim pensar, do brasileiro e de quanta violência está embutida nesse caráter e que recentemente veio à tona. Bom, então, cordialidade vai ser um tema para a gente deixar um pouquinho mais para o final, né? E antes eu vou falar da cólera. Bom, então, trata-se de uma emoção, né? Bastante conhecida na psicologia, mas eu vou voltar lá atrás, na filosofia, e naquilo que o Aristóteles diz na retórica das paixões. A definição que é dada na nossa tradução em português afirma que a cólera é o desejo acompanhado da tristeza. Na tradução inglesa, tristeza é pain, dor, sofrimento. Então, a palavra grega é lupus. Aristóteles diz que a toda cólera se segue um certo prazer, dando a entender que dor e prazer são estados opostos de disposição. A cólera é, portanto, uma paixão, um pathos, né, acompanhada por esses dois estados de dor e de prazer. Eu acho interessante, só aqui um pequeno parênteses, né, verificar o quanto de prazer não existe, né, nessa veiculação desenfreada de comentários, né, odiosos nas redes. Mas não vamos confundir ainda com o ódio. Aristóteles diz que, aqui eu cito, a toda cólera se segue um certo prazer, dando a entender, então, que dor e prazer são estados opostos de disposição. A cólera é, portanto, essa paixão que é acompanhada por esses dois estados de dor e de prazer, sendo que estes não se constituem como paixões, mas como sensações. A paixão, portanto, não coincide com a sensação de dor ou prazer, mas é composta por essas, com base no julgamento das pessoas. A paixão da cólera, portanto, não está relacionada ao estímulo ou à sensação, mas ao julgamento. Mas a que tipo de julgamento? Né? Um julgamento racional? As emoções comportariam uma racionalidade? Não há explicações muito explícitas no texto de Aristóteles de como esse julgamento se forma cognitivamente, mas é possível reconhecer que este se baseia em uma dinâmica que envolve crença e decisão. As paixões causam mudanças nas pessoas, diz Aristóteles, e fazem variar seus julgamentos. Em relação à cólera, deve-se admitir quais disposições despertam essa paixão, distinguindo-as do que habitualmente encoleriza. Então é preciso existir um motivo. O que motiva a cólera é o insulto ou o desprezo que causa a dor. O prazer advém do desejo de se vingar desse insulto sentido. Além disso, tanto a dor como o prazer devem ser perceptíveis. Cólera, nesse sentido, não é o mesmo que ódio, mas porque ódio é uma paixão que se opõe ao amor. Então, o ódio não é perceptível e nem sofrido. Ele é produto da injustiça e da ignorância. Isso é bom frisar. Né? Diferentemente do ódio,
A cólera, ela não causa um dano em geral, e esse é um ponto muito importante. A cólera, ela não se constitui como uma reação instintiva, mas é permeada pela estima social. O insulto se constitui como um valor que repercute nos papéis sociais com base em intenções e consequências. O ódio se mostra como um contraponto, pois quem odeia não desdenha. O desdém provém do desprezo que se tem por aquilo que se julga desprovido de valor social. A difamação parece provido do desdém, mas serve efetivamente como obstáculo, e aqui eu cito Aristóteles, aos atos de vontade de outrem, não com o fim de que uma coisa seja proveitosa para si mesmo, mas de que não o seja para um outro. Fim da citação. O ultraje ou injúria tem por função causar vergonha à vítima. Novamente, não para ganhar proveito com isso, mas a fim de sentir prazer em causar a vergonha. Então, a causa do prazer, aqui de novo Aristóteles, para os que ultrajam, é pensarem que, ao fazer o mal, aumenta sua superioridade sobre os ultrajados. Fim da citação. A vingança, portanto, ela se constitui dessa maneira, como uma forma de prazer premeditada a partir da dor sofrida pelo desdém, pela injúria ou pela arrogância desmedida. A cólera surge, finalmente, como o desejo de restaurar o estado anterior ao insulto e inscreve-se num contexto social regrado por valores e demanda condições também sociais para que possa ser realizado. Bom, para aqui as distinções, né? Mas é nesse contexto que eu quero me voltar para as mídias sociais, né? E nessa distinção, com base nessa distinção entre cólera e ódio, que eu quero fazer uma citação aqui da jornalista da Globo, Carla Vilhena, que publicou em sua conta do Instagram, pedindo inicialmente desculpas por colocar algo tão nojento no timeline das pessoas. Ela dizia que fazia isso porque, após pedir tanto ao Twitter que verificasse determinadas contas das quais havia surgido um insulto a ela, e por não vê-las atendidas, né, ela pediu ajuda nas redes sociais, àqueles que a seguem, né, para que isso se tornasse uma denúncia conjunta. E ela diz: não dá para conviver com esse tipo de perfil, meu estômago está revirado. Bom, eu vou ficar aqui mais vermelha do que eu já estou para dizer, para quem não leu, o que qual foi o insulto, que provinha de um pastor bolsonarista. E então ele dizia o seguinte, em poucas palavras e com uma dose absurda de insulto e ódio: mete o dedo no cu e cheira, sua inescrupulosa. Quer ibope? Procura um motel e fica na porta, sua jornalista do vírus chinês. Bom, essa manifestação de absoluto ódio, que mistura tanta coisa em tão poucas palavras, né, ofensa a uma jornalista, como vem se tornando muito comum, aliás, vindo do representante máximo da nação, maior da nação. A palavra olavista mais utilizada, né, chamá-la de prostituta, de nazista, ao associar o nazismo a ela e ao vírus chinês. Isso numa frase só, a gente nem poderia chamar de frase, foi uma espécie de vômito, né? A Carla Vilhena finalmente conseguiu que a rede social bloqueasse a conta do pastor bolsonarista, né?
autor da frase, mas o insulto teve que ser expresso publicamente para que essa instância, para que o Estado anterior ao insulto pudesse ser restaurado no contexto social das mídias, né, que deveriam seguir regras, mas que são constantemente burladas, né? Bom, então essa era a minha contribuição com relação à palavra cólera, né, que se manifesta de uma maneira ambígua quando relacionada ao sentimento de ódio. E eu queria voltar, então, né, a falar sobre o ponto inicial, que é da sinceridade, né, e dizer o quanto, né, ela difere, né, não só daquilo que a gente pensa ser a cordialidade, mas daquilo que aparece hoje em dia com um outro título, digamos assim, que é o que o Adorno, na Mínima Moralia, chama de eu desavergonhado ou eu sem vergonha, né? Que é o eu fascista, aquele que resolve dizer o que pensa sem considerar o alcance social das suas palavras, sem considerar o prejuízo e a injustiça que ele causa e que simplesmente parece, né, que recentemente tem se instituído com mais força nas mídias, né, nas redes sociais, e que se tornou o grande hábito e recurso político daqueles que atualmente nos governam. Bom, eu digo aqueles porque eu vejo aí o conjunto da família e não só de um governante. Então, eu dizia lá atrás, lá no início, que a sinceridade, né, é uma espécie de tormento criado pelo Rousseau, que ele próprio se atormentava com isso, o quanto ele era sincero, e com isso leia-se também o quanto ele era justo ou injusto, né, mas como ser absolutamente sincero significa como ser absolutamente transparente, né, sem que aquilo que possa ser dito, né, seja comparável a uma espécie de verificação, que possa ser verificado o tempo todo, porque na verificação a incompatibilidade com os fatos sempre surge. Então, a sinceridade como uma espécie de ideal de ser verdadeiro consigo e com os outros, né? É esse tormento que, embora seja contradito, né, durante o século XIX, é isso que o Walter Benjamin procurava marcar, como é que isso é criticado já desde o início, né, e como chega disfarçado como estética, desculpa, como sinceridade artística, ou como uma falsa sinceridade, ou como uma sinceridade encenada no início do século XX, né, é um percurso que mostra também a dificuldade, né, dessa escrita de si, né, que pretende falar com total clareza, né, e honestidade de si mesmo. Bom, então, deixamos o contexto francês, né, mas antes é importante notar que esse eu que se afirma com tanta autonomia só pode existir no momento, apesar do título do livro, Confissões, né, mas no momento em que ele se encontra separado da religião ou de qualquer ideia que possa submetê-lo, né, mas que se afirma nesse campo da subjetividade moderna e que, ao mesmo tempo, né, passa a ser vista de uma maneira não decadente, mas enfraquecida, né, diante daquilo que, durante o século XIX, vai se constituindo como alienação, né, de si,
como individualização, por aquilo que se desenvolve junto com o capitalismo do século XIX para cá. Né? Então, o enfraquecimento da subjetividade, né, ou a dificuldade de perceber que essa tarefa de falar de si com absoluta transparência se tornou impossível ou, no mínimo, se torna uma tarefa ingênua, né, é aquilo que o Benjamin observa. Vindo para. É um assunto muito grande para tratar aqui, mas então, provocando e vindo aqui para o nosso lado, eu lembro de, então, nesses cafés filosóficos, perceber a reação, né, das pessoas quando eu colocava em xeque a cordialidade. A cordialidade, né, parece ter se constituído como num aspecto só positivo, embora o Sérgio Buarque de Holanda tenha tratado criticamente, e agora a gente está vendo a Lilia Schwartz recuperando e mostrando o lado violento da cordialidade, né? Então, eu perguntava sempre para aqueles que assistiam, quem é que acorda aqui e pergunta para o espelho, diante do espelho, eu sou sincero? A sinceridade é uma questão nossa. Quando nós nos portamos, né, socialmente, de maneira sincera, existe um anátema que é o do sincericídio, né? Aquele suicídio social quando alguém resolve dizer o que pensa e que regido por esse coração, né, que torna tudo tão pessoal, né, não deveria ser dito. Então, dizer aquilo que parece verdade a alguém numa esfera pública, ou mesmo numa relação de conhecidos, amigos, né, muitas vezes é visto como sincericídio. Né? E então eu acho que sinceridade não é uma preocupação nossa, né? Mas a cordialidade, e quando se coloca o ponto de vista crítico, ambíguo da sociedade, que é, de um lado, não é, tratar tão bem as pessoas e, em seguida, apunhalá-la, não é, assim, falando grotescamente, caracteriza, em boa parte, uma maneira também de fazer política, até nos meios acadêmicos, eu diria, né, em que não se pode expor, não é? Não se pode expor a si mesmo e nem ao colega, não é? Porque se trata de uma maneira de tratar aparentemente bem, né? Mas que por trás da cena significa a morte pública, né? A morte pública de alguém, né? Que é confabulada nos corredores ou aquém dos corredores. Então, existe uma maneira de fazer política, e eu estou falando aqui em termos menores, mas a gente pode ampliar isso bastante, né? Em que a cordialidade, o tapinha nas costas, o convidar para o cafezinho, né? Esconde o puxar o tapete, esconde uma agressividade, né? Embute uma agressividade, e por isso eu estou opondo aqui o expor-se, né? Que seria exatamente o que é feito na autobiografia, né? Do Rousseau, expor-se com absoluta transparência, né? Aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. Não diga isso, você vai magoar, você vai ofender, você vai. Então, nós voltamos a um problema também, né, que lá na República, dos primeiros livros, não me lembro exatamente qual, né, Platão diz sobre naquela passagem do mito, já que Platão está na moda, aliás, né, citar Platão, o mito do homem autóctone, né,
em que é necessário uma mentira, né, a nobre mentira, né, para que as classes formem aquela hierarquia desejada e que os produtores sejam ah, é, mantidos naquela estatura, embora permeável, né, pela educação, pela ideia de educação que é desenvolvida na República, né? Mas essa nobre mentira, desculpa, essa nobre, agora estou me confundindo entre mentira e verdade, mas essa nobre, na verdade, é uma mentira, né? O mito, nesse caso, é concebido como uma espécie de mentira para garantir a hierarquia. Não vou entrar em detalhes, existem helenistas que talvez possam assistir a isso. Eu sou pior aqui do que o nosso ministro da Saúde, citando Platão, nesse momento, sem muitas referências aqui diretas. Mas o que eu queria dizer, afinal, é, fora do meu texto, né, é que essa sinceridade como exposição de si, né, no nosso contexto, é vista de uma maneira muito negativa, né? Mas não pode ser confundido, né, com uma outra encenação de um si que parece espontâneo, mas que é constituído mediaticamente, né? E é esse truque de campanha política, eu diria, né, que tanto aproximou a campanha do atual presidente a determinadas regiões, né, em que a pseudo-espontaneidade, né, e a amistosidade, aquilo que aparece entre risos e humor grotesco, né, encontrou eco. Né? Então, de novo, eu digo aqui, eu volto aqui ao Adorno, não é mais o sujeito que procura ser sincero, mas é aquele que perdeu a vergonha de aparecer e de utilizar de uma medida de exibição de si, né? Que conquista aquele que também quer perder esses parâmetros de regulação de um comportamento social baseado no respeito ao outro, né, na identificação na identificação daquele que consegue. Obrigada, Pedro. Naquele que consegue, na sua individualidade, né, perceber a dimensão pública, né, sem manipulá-la. Eu não sei se eu perdi um pouco aqui agora a conexão, porque houve esse latido exagerado da minha cachorra Tampinha. E o Pedro está me auxiliando aqui. Bom, então, eu tenho aqui, já falei bastante, eu falei várias coisas. Se vocês tiverem perguntas, eu não vou tomar os 50 minutos. Voltando só ao meu título, né, que é A Sinceridade em Tempos de Cólera Virtual, o que eu pretendi fazer foi tratar dos dois termos, sinceridade, fazendo um contraponto com a cordialidade, explorando um pouco desse eu que se quer sincero, né? Esse eu cordial que é muito mal entendido, né? E nesse contexto o surgimento de um eu midiático, se vocês quiserem, né? Sem vergonha de aparecer e de dizer aquilo que para muita gente desperta, né? Não o amor, mas o ódio, né? Quando eu falei, me referi à cólera, eu me referia
aquele sentimento, né, de indignação, né, justificado diante de um insulto recebido, e não são poucos o que nós recebemos é, é, cotidianamente, né? Parece que são vários por dia, antes era um por dia, agora são vários. É, faço questão fiz questão de lembrar da Carla Vilhena, acho que são vários outros exemplos de jornalistas, mulheres ofendidas recentemente, né? E dizer que a nossa capacidade de nos de cólera, de nos tornarmos coléricos diante da atual circunstância, né, de uma ofensa pública sentida cotidianamente, tem que ser vista não como ódio, mas como uma emoção justificada e possível diante daquilo que surge, não é? Como ódio e como manipulação de um eu que supostamente é espontâneo, mas que é midiaticamente trabalhado para assim aparecer. Né? Não existe sinceridade nenhuma, né? Não existe, como uma sinceridade como sinônimo de espontaneidade, mas existe um eu, não é? Que perdeu a vergonha de manipular aquilo que de mais espontâneo existe nas pessoas, né? Que é a vontade de dizer o que pensa. Né? Então, dizer o que pensa, hoje já há muito tempo, né? Deve ser pensado, né? Com um sentimento maior de percepção de onde estamos, né? De percepção do outro, de contexto, né? De um tempo para cá nós nos demos conta de tantas coisas, né? Na universidade e na, na, nas discussões, né? Fora dela, mas que se tornaram tão importantes, que é o reconhecimento da mulher, né, que é o reconhecimento dos povos indígenas, daquilo que se constituiu como um campo de especulação que se chama é, é, questões identitárias, né, que pode até sofrer no momento de alguns impasses, mas que foi muito importante para a gente notar que nós não somos um caráter social único, de modo algum, existem conflitos absurdos, internos e violentos, né, que são abafados por essa fachada da cordialidade, e que, ao se mostrar, né, agora, como se mostra nas redes sociais, talvez as redes sociais tenham esse ponto positivo, em nos mostrar, né, um espelho do lado violento dessa aparência, né, dessa aparência nomeada de caráter social, que é a cordialidade, né, e que faz com que nós tenhamos que parar para pensar e muito, né? O que atualmente, aliás, está sendo mais possível, né? Com esse recuo das atividades todas. Bom, são 10 minutos para a discussão. Eu vi que Hernani Chaves já estou assistindo, estou esperando questões. Maria Helena me avisando que a cachorra está atrapalhando um pouco, atrapalhou muito, sinto muito, mas ela faz parte do meu ambiente e então eu fico aguardando aqui algumas questões. Yarli, Renata, cachorrão realmente assustou todo mundo. Tem aqui a Dorinha Alexandre pedindo que eu fale um pouco do meu percurso acadêmico profissional, já vou falar, mas a Dilma
Alvarez pergunta se existe diferença entre verdade e sinceridade. Essa é uma questão bem legal, Dilma, porque quando eu falei do Rousseau, e ele é muito importante, né, basilar nessa discussão, nas confissões ele fala em sinceridade, está lá em francês a palavra, não é só uma tradução mal feita, é, e é, como eu citei, o último escrito autobiográfico dele que ficou não terminado, é um escrito póstumo, que são os Devaneios de um Caminhante Solitário, ele volta, né, ao tema que teria motivado a sua escrita nas Confissões, que foi o fato dele ter, é, segundo ele, por um acanhamento social, né, cometido uma injustiça, ter roubado algo numa casa em que ele trabalhava, e quem foi incriminado foi uma governanta, uma empregada, que foi demitida, e naquele momento uma demissão de uma mulher, né, significava a sua perdição social. Então, ele diz que escreve as Confissões, né, por conta da injustiça que ele sente ter causado a essa empregada, a colega de trabalho naquele momento, né, e diz que nunca mais vai falar sobre isso. Depois, nos devaneios, na quarta caminhada, ele volta a isso. E aí ele não fala mais em sinceridade, ele fala em verdade. Isso a gente tem que entender, porque para ele a consciência, né, aquilo que existe racional no homem, se manifesta como consciência moral. Né? Então, se a gente acha que a sinceridade é algo subjetivo apenas, né, de cada um, para ele essa sinceridade passa pela consciência, né, e por aquilo que se institui como verdade também. Né? É uma longa discussão sobre subjetividade que eu acho que teria muito a acrescentar na discussão em relação à discussão contemporânea. Eu só vou fazer essa pequena distinção. Para ele, por exemplo, nenhuma entre sinceridade e verdade. Vamos ver aqui. Assim, depois eu falo um pouquinho, acho que eu falei no começo de onde eu vim, mas deixa eu ver aqui. Ver pequeno tratado. Sim, está um pouco longo, Maria. Eu vou ler depois o seu comentário, acho que eu não tenho tempo agora para ler e comentar. Só faltam 5 minutos para encerrar, então eu vou falar um pouco do meu trajeto. Eu sou formada em São Paulo, PUC, Unicamp, fiz o doutorado, parte na Alemanha, sou professora, saí de São Paulo, fugi de São Paulo, fui para a Bahia, fiquei 4 anos, estou há 10 anos aqui na Universidade Federal de Goiás, com 2 anos fora, fiquei um ano estudando a questão do gosto, a origem, a discussão, e que foi também revista pelas feministas, né? Emiliano está dizendo aqui que eu posso falar, não, o Estênio, que eu posso falar mais tempo se eu quiser, tá bom. Então, nossa, você estava falando de pressa, agora me perdi, mas essa formação que eu tive foi dentro da filosofia, né, um tempo em que a filosofia tinha uns prazos maiores, digamos assim, né? O mestrado durava mais tempo, no mínimo 4 anos, o doutorado às vezes 6 anos, né? Hoje em dia eu tenho eu tenho uma certa compaixão, digamos assim, pelos meus orientantes que têm que correr em 2 anos, né? Falar sobre pouca coisa, porque não dá tempo de estudar, né? Ao mesmo tempo, a filosofia se tornou muito especializada e a gente percebe o quanto de produção, né, de lá para cá, a gente pode datar aí desde o surgimento da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, né, como existem
grupos especializados no Brasil que estudam diversos aspectos, né? Então, acho que a minha geração que veio de um momento que filosofia nem era reconhecida, nem era disciplina, né? É, uau! É, ela Então, não existia uma carreira, né, exata para quem estudava filosofia, as pessoas iam ser jornalistas, cineastas. Eu, de lá para cá, vejo que se na minha época existia mais liberdade de estudo, de tempo, né, para se estudar, hoje em dia existe uma especialização muito maior e a gente sai ganhando bastante com isso também. Então, eu estava dizendo que eu vim para Goiânia e nesses 10 anos eu estive fora duas vezes, uma delas desenvolvendo uma pesquisa sobre o gosto, que é o juízo estético, no início da estética moderna, e me deparei com uma quantidade muito grande de estudos especializados de feministas revendo o cânone. E com isso eu fiz parte, e me orgulho bastante disso, do primeiro grupo de trabalhos da Associação Nacional de Graduação em Filosofia, ANPOF, em Filosofia e Gênero, junto com outras colegas, né? E que hoje em dia tem se tornado também algo muito importante, né? Tem um desdobramento. Nós temos um estudo pioneiro da Carolina Araújo e que agora criou um site que vai oferecer em breve um curso sobre feministas, né? E particularidades do estudo do feminismo na filosofia, mulheres filósofas. Eu também participo e eu acho que é um futuro, né, a ser preservado nos estudos acadêmicos da filosofia no Brasil, né, porque, como eu disse, na minha época, quando não era carreira, né, ser filósofo ou humildemente professor de filosofia, as mulheres talvez exercessem um papel maior em número, e hoje em dia a gente percebe que essa quantidade diminuiu sensivelmente, principalmente nos cursos de pós-graduação. Bom, então esse foi o meu trajeto. Eu me julgo hoje em dia uma feminista, filósofa, mas professora de filosofia. Pronto. Quem fez uma pergunta foi o Estênio. Vamos lá. Deliana é de Ilhéus, minha ex-orientanda, em tempos de escrita de si, de si, a sinceridade está em crise. Ou vivemos de fato o sincericídio, ou as duas coisas simultaneamente. Bom, Deliana, rapidamente eu queria, muito bom você perguntar, porque parece que as escritas de si voltaram à moda, né? E essa discussão hoje em dia é um grande filão acadêmico, existem sociedades internacionais, então aquilo que era no século XVIII um marco mal fundado por Rousseau, quando usa a sinceridade, e é bom lembrar que o Walter Benjamin coloca aspas desde o início na sinceridade, porque ninguém acredita nela. E por que ninguém acredita nela? Porque acreditar nela é acreditar que existe um sujeito autônomo, plenamente consciente, que se conhece, porque, como diz Rousseau, passou a sua vida consigo mesmo, e sabe falar como ninguém de si próprio. Acredito em tudo isso. No entanto, nós sabemos que não é bem assim, que a memória no mínimo traiçoeira, que existem processos psicanalíticos, né, que mostraram a insuficiência dessa ideia de autonomia e que procura justamente revelar aquilo não que não se coloca numa fala coerente com começo, meio e fim. Então, autobiografias mais atuais do próprio Walter Benjamin mostram a insuficiência desse eu,
né, e dessa narrativa, mostrando que ela não pode ser, de forma alguma, ingênua. Né? Eu não vou citar Nietzsche aqui, porque o Hernani Chaves está assistindo, brincadeira, mas a gente pode até pensar que quando Nietzsche escreve a sua autobiografia, ele, ele explode, né, com a arrogância daquele que dizia ser tão modesto, o Rousseau, que não era, quando diz que escreve, porque ele escreve tão bons livros, porque ele é tão inteligente, porque ele é tão sábio, porque então assim, exatamente um exagero, né, daquilo que não pode ser, daquilo daquele controle que não existe, né, na narrativa. Então, quando eu falei do sincericídio, eu falei disso porque aqui no Brasil, né, não, ninguém acorda e pergunta nem se está saudável, nem se é sincero. Né? Eu falo do saudável porque é um sinônimo de felicidade, a saúde, em algumas correntes filosóficas. Então, não é uma questão nossa, e ninguém pergunta: estou sendo sincero, é uma dor, né, algo que realmente eu tenho que ser, é uma urgência ser sincero? Não, mas eventualmente quando alguém diz algo, que alguém se expõe, não é? Se exibe, digamos assim, publicamente, sem ser de uma maneira ardilosa, mas buscando ser verdadeiro, né? Muitas vezes nós escutamos que isso é um sincericídio, então uma espécie de suicídio social. O Washington pergunta se a sinceridade pode ser um contraponto numa época de pós-verdade. Eu diria que sinceridade, se nem existiu lá no começo, hoje em dia existe quase nada, a não ser que ela possa ser vista, não é, como esse alargamento do eu no social, né? Aquele que tenta ser justo, a gente poderia substituir a palavra, né? E que enxerga a si mesmo, mas no compromisso com os outros, né? Aquele que não camufla, né? O que percebe ser verdadeiro em determinada circunstância, é, em nome de uma manipulação, né, do outro, mas em nome do auxílio ao outro. Agora eu estou sendo absolutamente ideal nessa definição, mas eu acho que ainda é possível, apesar da sua impossibilidade plena. Bom, eu acho que é isso. Passamos 5 minutos já do pedido. Não sei se eu deixei alguma questão para trás. Eu agradeço aqui a, assim, a oportunidade de participar dessa iniciativa que eu achei muito interessante do Emiliano, né, meu amado colega lá do Ceará, da UES, e que outras pessoas venham falar, apresentar algo que possa contribuir, né, da filosofia para a discussão dos problemas que nós enfrentamos, que não são poucos hoje em dia. Obrigada.